Muito bom dia a todos. Segunda-feira, dia da lua. A lua costuma sempre ser de conotação oculta. Ela parece esconder atrás de um falso brilho a sua mortalidade, pois a lua é um satélite dito como corpo sideral morto, estéril, mas reflete iluminando a noite, então ela tem uma utilidade até com essa aparência. Mas vejam bem, vamos dividir esse vídeo em dois assuntos que, se não seres importante, que pelo menos possa ser relevante. Não sabemos, mas temos o direito de expor, levantar questões, porque é dado ao homem o dom da dúvida. O cão não duvida que o osso que ele roeu ontem, hoje não é novo. Apesar de ele não estar mais sentindo gosto, o osso sempre parece um novo osso. Mas ele está apenas remoendo. Então é o seguinte: o que me pertence e o que não me pertence. Por exemplo, aqui tem um casal. Até fiz questão de colocar uma foto em que foi editada com plasmações tonais, com cores, né? O fundo é falso, os seres são reais. Então o que você cria em torno de um ato, de uma palavra e de uma sensação. O que me pertence? O meu amor pelo outro me pertence. O amor do outro por mim não me pertence. Eu me pertenço e sou responsável pela minha existência. Eu não tenho permissão de invadir o pessoal do meu outro eu lá fora, para quem entende filosoficamente esse processo. A vida pessoal da outra pessoa, que sou eu lá fora, volta, sempre tenho que colocar essa parte para poder equilibrar. Não me interessa, não me pertence, mas a vida pública daquele mesmo ser me pertence. Por quê? Porque público é holos, é grupo. E grupo está fadado a uma raça, uma espécie. E eu sou da mesma espécie do grupal, então me pertence o julgo daquilo que é apresentado para o coletivo. Porque eu faço parte desse coletivo. A vida pessoal daquele mesmo ser que se apresenta como público não pode me interessar, porque são partes minhas lá fora, vou enfatizar, que eu não posso modificar, não posso adaptar a mim, porque é um terreno desconhecido de mim mesmo. No suposto outro, é muito melhor nesse caso ser neutro, nenhum nem outro, neuter. O que não me pertence? A impressão que o outro tem da minha opinião. A minha opinião me pertence. O que não pertence ao outro? Provar para mim que ele está certo. Porque se ele está expondo, é porque ele acredita, ele tem convicção de que está certo, independente da minha vontade, da minha crença. Tanto que as coisas acontecem, por exemplo, eu queria que hoje não chovesse, mas somos vítimas das circunstâncias. Hoje está chovendo, porque eu precisava trabalhar. Preciso de dinheiro para dar para o meu filho se transportar até a faculdade. Isso não vai ser de graça, ninguém vai dar carona. Então estou apreensivo, mas vou deixar o tempo rolar, porque se a lei quer assim, assim será. São coisas que eu não posso mexer, então não me pertence, pelo menos ainda, agora em quarto sistema, com essa graduação que temos de vigília, eu controlar o tempo, por exemplo, o clima da Terra, em certas regiões. Ah, mas se eu moro aqui, eu quero assim. Não importa. O planeta não me pertence. O que me pertence é a minha existência caminhando sobre um planeta. E eu mesmo eleger as minhas direções neste. Mas não posso
mudar o giro desse planeta. As horas do dia, como ele se comporta, porque ele é maior que eu. Eu onde estou. Então não me pertence a vida do planeta, mas a minha sim, vivendo nesse mesmo planeta. Veja que uma coisa incontrolável que já acontece, por exemplo, eras vão para trás, reencarnações humanas vão para a frente, na questão astrológica, zodiacal. Mas isso acontece no próprio ser encarnado. Por exemplo, primeiro você toca e depois, por exemplo, você pega uma fruta na mão. Isso é tato, corpo físico. Mas apenas pegar não vai chegar a uma conclusão daquilo para definir. Então, como uma criança que tudo pega do chão e coloca na boca, a gente coloca na boca. Agora entra outro fator. O tato só vai ter resposta com o palato. Aí tu traz uma questão já não mais física, etereofísica. Então uma coisa vive dependendo da outra. E isso eu não posso mudar, porque não me pertence mudar. Quando eu degusto, enquanto eu estou degustando, eu estou vendo. Então eu estou colocando agora outro fator fora do meu controle. A gustação vira visão. Eu vejo a coisa, Eu não vejo o processo da digestão, Porque é como acontece com algumas linhas filosóficas da pessoa, parece que come já querendo o resultado, Tem ordens aí, por exemplo, que reprovam até um dia da criação como se Deus fosse errado. E querem fazer saltos quânticos. E isso configura um crime de falsidade ideológica, que daí é o segundo assunto, dentro desse mesmo assunto. Se passar criminalmente, isso aí inclusive tem o Código Civil 299, na cláusula, na Constituição, que configura isso, exatamente isso, de você falar a ermo, se passar de conhecedor de algo que não chega a um resultado como é propagandeado, apresentado. Não há como dar esses saltos. E há quem vai acreditar, tem predisposição que há sim. Porque até mesmo quando a gente fala que uma coisa que o próprio cientista não tem controle, ele não sabe como acontece na experiência da dupla fenda, que algo vira onda, ou praticamente desaparece aos olhos do observador, e depois ele vira visível de novo, ele se reestrutura. Por não ter conhecimento de causa, só se vê o efeito. Então aquela partícula vira onda porque existe um plano só de onda, o energético, o etérico. O cientista não vê, então não vira via de regra. Não vira cadeira, não vira letra e não vira conhecimento. Quem assim ousar, está vendo logo além, se não estiver sob uma cláusula, sob uma aprovação já pré-vista, isso não se torna objetivo. E sendo subjetivo, é descartado. Por isso tem muita coisa que a gente depende do ser da roça, lá do campo, que ele tem contato direto com a terra para explicar a terra. E a própria ciência, sobre ela, erra em muitos aspectos. Falsidade ideológica é você, novamente vou enfatizar, eu, por exemplo, estou falando com alguém e eu dar um sorriso amarelo para bem me comportar diante de uma apresentação, de uma apresentação pública. E eu criar eufemismos em mim mesmo, em antonomásias, eu não falar, não ser justo, claro, transparente com aquilo que estou falando, com aquela apresentação. Isso pertence sim a mim,
e a quem o vê, se isso for feito publicamente. Então devemos nos responsabilizar pelo que fazemos publicamente, não pelo que fazemos pessoalmente, individualmente. A prática de uma pessoa, a experiência de uma pessoa, não me pertence. O que me pertence é o que eu acho sobre aquela prática, quando em minha mente se torna apenas uma teoria, porque eu não estou praticando concomitantemente com aquele ser que diz que experiencia. Mas só pertence àquele ser o direito de experimentar. Eu me pertence o direito de, em mim, negar e não no outro. Eu não posso receitar para o outro. Eu não posso dar um conselho para o outro que ele não esteja me pedindo. Pecamos todos nós, eu, vocês, a humanidade toda, quando compartilhamos coisas que não interessam para o grupal ou expondo num grupal. Agora, na sua família, você vai ter, até por uma questão de constelação familiar, aí que os acadêmicos falam muito, hoje usam, é muito útil numa questão linear. Linear para quem não compreende a parte atrás. Mas numa questão monástica é muito interessante, que são almas parecidas. Aquelas mônadas, vamos dizer 5 pessoas dentro de uma casa como a minha, cada mônada fez um ser único, mas com possibilidades potenciais parecidos. Aí você vai ver um pai que fala meio ardiloso, que nem o seu pai que falava ardiloso, como o seu pai que é o avô daquele que hoje é filho. Aí você tem o filho, e o filho também, ele tende, porque é uma tendência anímica, psicológica, mas não essencial. Eu sempre digo, tudo é necessário. Para quê? Para a evolução. Mas nem tudo é essencial. Por exemplo, quando a gente cria, por exemplo, regras onde não tem, isso não nos pertence fazer. Então, voltando para a mecânica, uma mecânica fora de controle, por isso que alguém tem que nos controlar, por isso que a gente, na ânsia, na esperança de que alguém nos dê um controle, uma via segura para seguir, apesar que esse dia eu falei, em contraparte ao chega de muitas experiências, mas mais experiência, eu coloquei chega de tantas seguranças e mais segurança. Vejam que isso complementa muito bem uma coisa e outra. Porque a gente não pode, vamos dizer, excretar regras aonde já está limpo. Seria deseducado. Devemos ser observadores. Aquilo já está pronto. É deseducado entrar com o pé sujo e trazer a sua sujeira para dentro de que já está organizado. Isso é deseducação e falta de respeito, falta de ver de novo. Veja que o chão está limpo. Quando alguém vem por exemplo, mudar aquilo que já funciona numa filosofia. Por exemplo, você falar de uma religião antiga, de um método antigo que vem movimentando a humanidade. Você, indivíduo, não tem o direito de interromper esse fluxo. Agora, em você, lhe pertence você recusar. Isso para mim, que aqueles fazem, aquelas crenças antigas em mim não servem. Como não servem certas crenças antigas que são ditas como super atualizadas. Por exemplo, a religião cristã patriarcal, ela se renova a cada ano, vai abrindo igrejas, né, a toneladas a cada esquina. Mas sempre a retórica é antiga, muitas vezes encaducada. Me pertence, eu negar e até renegar isso. Eu modificar em mim, eu cortar um fluxo que por mim não vai passar. Mas eu não tenho o direito de ir lá, ser um homem-bomba ou um kamikaze. E ceifar aqueles que ainda estão no processo de entender a chegar a essa conclusão minha, talvez, no futuro. Então não me pertence mudar, me pertence opinar. Posso fazer procon, como a gente faz do presidente. Por exemplo, olha só a incongruência. A gente vota num presidente em
tônicas de ideal. Aquele foi votado pela maioria. Não tem como você fazer alguém entrar, chegar no pódio, no topo, sem a sua colaboração. É preciso uma massa para aquela energia ter consistência. Então você cria e depois você reprime. Então você tem o direito de colocar lá, opinar, mas você não pode mudar as consequências, porque você não prevê, você não é profeta. Você vive tanto no passado que não experimenta jamais o presente. Então você não pode fazer a linkagem com o futuro. Seria como dizer que um dia da criação tem que ser expurgado. Não há como você ser mental sem ter sentido antes. Veja que primeiro você ou pensa e depois reveste com uma emoção, ou você sente e depois você pensar por que eu senti isso. Isso é um diagnóstico que você pode fazer, tem todo o direito, lhe pertence fazer esse diagnóstico em si. E não vai poder o terceiro, porque o terceiro ele não tem como ser empatos agora, porque não é seguro para ele. Porque a tua patologia nele viraria a doença ao quadrado em 2. Estão entendendo? Então lhe pertence lhe conhecer. Por isso a importância, que às vezes se fala de boca para fora, boca cheia. Autoconhecimento. Autoconhecimento é tu conhecer todos os conhecimentos. Se tudo é mental, todas as partes disso que faz realmente tudo ser mental. E tudo foi idealizado. Então, tem várias partes a se ver. E ver, eu não estou falando de maneira nenhuma no sentido... desse sentido, que acabam ficando sem sentido, porque senão a pessoa ainda não, né, eu tenho sentidos, para que eu vou buscar? Então não se buscaria mais nada. E no entanto a gente é mais buscadores, mais duvidadores do que, né, convictos com alguma coisa. A gente suspeita de muita coisa, então a gente vai atrás. Não estamos prontos e acabados, estamos iniciando. Ou já iniciados, estamos num certo processo, já entendendo um pouco, ou muito, ou médio, não importa. Então não tem como eu atropelar nada, isso não me pertence. Porque se eu atropelar, corre o risco de estar cometendo um crime de falsidade ideológica, já não mais linear, sob cláusula. É aquele mais grave. Aquele que é mina armada, escondida com flores. Que é a falsidade ideológica evolutiva. Falamos muito da questão do tucuísmo. E se brinca com todos esses termos. Um ser que não me é tucuístico, não me pertence dele nada a saber. Mas se eu tenho 7, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, tudo o que acontece com eles me pertence. Por isso que a mãe reza para os seus filhos. Lhe pertence. Ela emprestou matéria. E eu sou matéria deles, enquanto manifestação. Apesar de nossas mônadas estarem vivendo em concomitância evoluções diferentes. Então isso é muito delicado. De quando eu quero mudar toda a humanidade, quando eu não mudo o mim mesmo e o próximo. Qual o próximo? O verdadeiro próximo, o tucuísta, o tucuístico. Um irmão meu, por exemplo, que é muito libertário, eu sou recluso, eu estou respingando em sua evolução monádica a possibilidade de excluso, ou de contrito, né? Introvertido. Enquanto o irmão lá é extrovertido, ele está trabalhando para o holos, eu estou trabalhando para a minha individualidade. A ponto de eu achar assim que se algum outro ser humano tocar em mim, ele me prejudica. Mas isso não me pertence julgar, porque eu posso ser o agente contagiador também. Porque eu sou também humano e tenho essa possibilidade. Entendido? Então, me pertence, se eu descobrir, ora bolas, por uma prática que as escolas querem que tu saiba
mas jamais pratique, porque você pode chegar a uma resolução em si a ponto de que ela não vai ser mais a sua bengala. Mas essa dissertação é falsidade ideológica quando ela acha que você pertence a ela. É mais fácil ela te pertencer, porque você faz uso, você é o consumidor, e assina embaixo. Toda compra ela só é fechada, quitada, com a sua assinatura e não do que oferece do vendedor. Então, tudo que me pertence à minha família, aquele espaço que me compete a trabalhar, ou a minha família cósmica como um tuco, me pertence. Agora, ao tuco dos outros, os outros todos são tucos de outros, o que acontece na evolução deles não me pertence. De novo, sob o jugo, sob o peso da lei sobre mim, de eu praticar falsidade ideológica cósmica. E isso não é cadeira, pessoas. Aí vira brincadeira. De quê? De criança. O psicólogo, ele é muito importante para quem não tem controlo. Tá? Controlo individual. Mas o psicólogo, ele não pode colocar uma regra de que todas as mentes são igual. Que toda a cabeça é igual. O cientista, a mesma coisa. Ele pode presumir e não constatar para todos, porque cada um está vivendo uma constatação. Se isso fosse reavaliado, todas as de faculdade seriam quebradas. Todas as religiões desmoronariam, cairiam por terra. Desculpa gaguejar, porque são palavras que eu não gosto pessoalmente. Né? É o meu direito, isso me pertence a não gostar, a ponto até de não saber falar e não querer saber falar. E cada um está vivendo numa tônica. Vem os que vêm mais introspectivos, talvez até intimidados, medocráticos, que segue uma vibe já para predisposição, isso lhe pertence. Agora, respingar o seu medo individual no holos, no coletivo, não lhe pertence. Quando você abraça alguém, o que lhe pertence é a energia que você coloca. Agora, aquela que você rouba ou recebe, talvez não lhe pertence, talvez você não mereça. Como aquele, por exemplo, que ele pede uma esmola, ele vai fazer mau uso. Pessoas que pegam conhecimento fazem mau uso. É o mau uso de si. E isso continua. Lhe pertence voltar e repetir. Não lhe pertence querer ficar quando a evolução de ti quer desistir. Então nem tudo está sob seu controle. Lhe pertence sua liberdade em condições. Condicional. Porque não lhe pertence ser arbitrário para o que der e vier. Porque o outro está numa outra evolução. Então, em síntese, se for pegar filosoficamente, na prática, livre-arbítrio não existe. Aonde? Aonde se existe. Porque se livre-arbítrio existisse, onde só se existe, nós poderíamos acabar com a existência de todos. Como? Apagando os até do projeto, do mapa cósmico. No entanto, você vai achando que tem o direito, que não deveria ter, mas você consegue chegar a uma vida ceifar, você, no entanto, tão pouco o apaga. Tanto é que a prova disso é que ela fica em sua memória. Não pertence à ciência, por exemplo, dizer que sonho é uma bobagem. Só que se sonha aqui, se sonha acolá, quem sonha com aquela casa que nunca terá, com aquele carro que não precisará, né? Um ser humano que anda a 4 km por hora via pernas,
Para que precisaria de um veículo a 200 por hora? Qual é a serventia que teria? Acidentes aconteceriam. E acontecem, e acontecerão. Porque a gente sempre quer passar por um limite que não nos pertence. Para não vir nas outras partes que a tudo pertence. Porque fica muito difícil raciocinar com tantas partes. É melhor se acomodar e sentar. Desidere. Sente e espere. Então, pessoal, existe muito eufemismo, existe muita antonomásia. Não queremos falar o que queremos falar. Quando a gente ousa falar, somos pedantes, grosseiros. Só que a gente tem que saber aonde quer chegar. Meu pai sempre fazia assim, dedo, indicador, não fale, não veja. Meu pai sempre foi violento sem dizer uma palavra, isso eu falei já no grupo. Tem pessoas também que ofendem a sua própria espécie, colocando medos dele no outro. Isso não o pertence, ele não está autorizado. Agora, ele, ainda com medo, ou melhor, sem ele para poder pregar algo em público, tendo medo ou não, ele extirpar o medo de quem não precisa ter medo, ele automaticamente faz uma lei superior da compreensão se resolver numa lei inferior a dele que tem medo. Ele não expurgando, não respingando esse sangue coalhado, coagulado na cara de quem veio para se limpar e se apaziguar com todas as coisas. Paz reverencial a todos.